Bom, iniciando a gravação, então. Boa noite, quem chegou depois. Vamos falar, então, na aula de hoje, sobre um dos temas mais importantes do estudo da execução, que é o estudo do título executivo. Como nós falamos lá na aula dos princípios, né, nós abordamos que dentro do rol dos princípios fundamentais, nós temos o princípio da nula executio sine título. Então, que afirma a ideia de que só há que se falar em título executivo, só que falar em execução, perdão, se nós estivermos diante de posse de um título executivo. Então, o título executivo, ele é imprescindível para se deflagrar uma execução. E como eu disse para vocês naquele momento, o título executivo é como se fosse um bilhete de ingresso da execução. Se você tem o título, você pode executar. Se você não tem o título, você vai ter que propor uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, para buscar, né, esse título, que é a sentença. Né? Pois bem, então nós vamos ver, já que vocês já sabem que a presença do título é imprescindível para o desenvolvimento da atividade processual executiva, então nós precisamos falar um pouco sobre os seus elementos e quais são esses títulos. Quais são? Então, é disso que eu vou tratar na aula de hoje. Acredito que não vai dar tempo de eu falar de todos os títulos. Se não der, na próxima aula a gente continua. Então eu vou falar de uma questão mais estrutural do que vem a ser título, e depois vou falar dos títulos extrajudiciais, que são aqueles títulos formados geralmente pelas tratativas negociais, são chamados de extrajudiciais porque justamente são formados fora do ambiente judiciário. E depois que a gente abordar um por um dos títulos previstos no código, né, da modalidade extrajudicial, aí nós vamos falar dos títulos judiciais, ok? Lembrando, vocês já sabem, mas não custa relembrá-los. Por que que nós vamos estudar um por um? Por que que nós vamos fazer essa análise? Porque é imprescindível que você bata o olho no título e fale o seguinte: esse é judicial. Então, esse é extrajudicial. Porque é uma variação de procedimento. Para cada modalidade, né, então nós temos duas, a judicial e a extrajudicial, para cada modalidade nós temos uma sistemática própria, uma ritualística própria. Então, na minha visão, eu entendo que você deve buscar identificar, então, para que você saiba de qual sistema, então, você está tratando. Porque, como eu disse para vocês naquele outro momento, a sistemática dos títulos extrajudiciais trabalha com uma lógica do direito premial. O devedor, que é chamado de executado, ele é citado para pagar. Se ele paga, ele tem um benefício, desconto nos honorários. Ele vai pagar metade dos honorários. Então é um sistema premial. Nos títulos judiciais, a lógica é inversa, é diferente. A lógica lá nos judiciais, nos títulos judiciais, é uma lógica do sistema punitivo. Punitivo. O que significa isso? Se você paga, ok, é o que se espera, porque você estará apenas e tão somente cumprindo uma decisão judicial. E essa decisão judicial, quase 100% dos casos, ela é proveniente de um debate longo, né, que é da fase de conhecimento, fase recursal, e depois, aí sim, com o trânsito julgado, que nós vamos falar em execução, que chama-se de cumprimento de sentença. Então, justamente por causa dessa perspectiva, que a formação do título judicial geralmente é uma formação longa,
ante um debate processual extenso, então o sistema aqui é um sistema punitivo. Compreendido como? Se for dado um comando para que você pague, para que você faça o adimplemento obrigacional, eu vou usar como exemplo sempre a obrigação de pagar, que eu acho que é mais fácil, você mentaliza mais fácil. Ok? Mas não se preocupe, não vamos estudar todas as modalidades de fazer, de não fazer, entregar coisa e obrigação de pagar. Pois bem, se você paga, ok, era o que se esperava. Se você não pagar, você vai sofrer uma multa de 10%. 10% sobre o valor original do débito. E essa multa é automática. Esgotou o prazo para pagamento, não pagou, multa 10%. E já incide mais 10% de honorários e já expede-se mandado de penhora. Então percebam, como há uma variação então, de procedimento, nós precisamos então identificar quais são esses títulos. E para que depois a gente possa prosseguir no estudo dos procedimentos. Ok? Então é essa metodologia que eu vou adotar com vocês hoje. Tá bom? Então vamos voltar lá ao nosso slide. Ok? Pois bem. Boa noite para quem chegou depois. Então eu vou compartilhar aqui novamente o slide. Ixi, estou compartilhando câmera. Meu Deus. Bom, segue aí então o slide que eu preparei para vocês. Então eu trouxe aqui alguns elementos estruturais para a gente analisar, né? Alguns desses elementos vocês já viram, alguns deles vocês já sabem, mas nunca é demais a gente fazer o reforço argumentativo. Então, a primeira perspectiva que você precisa mentalizar é justamente de que o princípio da legalidade, né, nulo título, né, sine lege, só existe título se ele estiver previsto em lei com esta categoria, com esta qualidade. Qualidade, ok? Então, todos os títulos estão previstos em lei. E aí nós vamos fazer a análise do artigo 784, que fala dos títulos extrajudiciais, e vamos falar sobre os títulos judiciais que estão no artigo 515, ok? Pois bem, eu já disse isso também lá na aula de princípios, que somente a lei pode criar um título executivo. As partes não podem criar título executivo. O que elas podem fazer é verificar quais são os títulos e se adequar àquela hipótese de incidência. Então, cheque. Cheque é um título executivo. Contrato assinado por duas testemunhas é título. Então, o que eu posso fazer? Me adequar àquilo. Celebrar um contrato e colocar ali duas testemunhas. Assinar um cheque devidamente emitido pela instituição financeira, né? Duplicata, né? Nota promissória, conforme aquele modelo bem previsto em lei da nota promissória. Então, o que eu posso fazer é me adequar ao que já existe. Criar um novo título, né? Título do Murilo, título do fulano, título do Beltrano. Não, isso não é possível, ok? Então, esse é um ponto interessante para você mentalizar. O terceiro quadro aqui que eu coloquei, né, é interessante, mas no Brasil, vocês sabem, né, ele não é um país para amadores, né? Então, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Opa. Então, se o legislador categorizou determinado documento como título, então, obviamente, as partes não podem ignorar esta previsão normativa. Então, esse é um ponto bastante interessante, tá? Eu trouxe aqui um julgado aqui do STJ também muito interessante, vai nessa linha, né? Quando a gente fala em números clausos, o que é números clausos? É número fechado. É o que está previsto na lei e pronto, acabou. Nada mais. Nada mais. Então,
é rol taxativo, quando a gente fala números clausos. Essa expressão aqui que eu coloquei no quarto balãozinho aqui, ok? Então, números clausos significa rol taxativo, ou seja, não admite ampliação, ok? Qual o oposto de números clausos? É a expressão números apertos, apertos, de apertar, né? Apertos. Então, que aí seria exemplificativo. Então, sempre que falar números clausos, é rol fechado, taxativo, tá bom? Olha o que diz aqui o STJ, palavra do Fux, quando ele era ministro do STJ. Hoje eu tô parecendo um radialista, né? Boa noite, senhoras e senhores. O STJ diz que a enumeração exaustiva decorre, né, do princípio da legalidade. Então, é, então, é aquela lógica que eu trabalhei com vocês, né, do princípio da legalidade inerente à atividade de escolha, né, do que vem a ser título executivo. Então, e fala aqui nessa linha de raciocínio que eu acabei de dizer para vocês. Não podem as partes criarem, né, não podem os particulares produzirem, né, de acordo com a sua vontade, né, uma fonte de atos. Então, apenas aquilo que está previsto na lei é que vai ser permitido, né, para deflagração de uma ação de execução ou de um processo de execução, tá? Então, ainda isso aqui é como se fosse um desdobramento, um outro fragmento, somente a lei pode prescrever, então, quais são os títulos executivos, ok? E eventual formalidade também. Vocês terão aula com em direito empresarial, uma disciplina muito importante neste contexto, que é a disciplina chamada títulos de crédito. Já vou comentar alguns detalhes aqui sobre isso, tá? Então, ela é de fundamental importância. Em direito tributário também, vocês verão que o legislador ali, ele prevê que a administração pública pode, unilateralmente, criar, né, um título executivo, que é a cédula, a certidão da dívida ativa, perdão, e, e ela está também enquadrada como título executivo. Então, vocês também verão, em outras disciplinas, alguns fragmentos daquilo que nós estamos falando. Agora mesmo nós falaremos sobre quais são então esses títulos extrajudiciais e eu vou fazer algumas breves observações de direito material, por exemplo, de direitos reais, né? Foro, laudêmio, mas eu vou dar apenas o enfoque processual, ok? Então, nessa primeira perspectiva introdutória, eu acredito que isso aqui, essa informação essas são as informações mais importantes. Bom, continuando aqui, né? Os títulos executivos, né, não basta que eles estejam enumerados em lei. Isso não basta. Eles devem ostentar essas outras três qualidades, outras três características, para que haja o desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Então, não há que se falar em processo de execução, não há que se falar em execução se você não estiver diante de um título. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse título, previsto em lei, deve ser líquido. O que é líquido? Quantificado. Ostentar ali a quantidade. Quantidade. Ok? Também o título, né? O título também deve ser certo. Certo. O que significa o título certo? O título certo é aquele que fala
quem são exequente, executado, né? Qual a natureza da obrigação? É uma obrigação de fazer? É uma obrigação de não fazer? De entrega de coisa? Obrigação de pagar? Se for o caso, talvez, né, se é uma dívida quesível, uma dívida portável, né? Quesível é quando é a obrigação do credor, né, e buscar, né, o pagamento, né, ir atrás do pagamento. A portável é quando o devedor é que busca o credor para fazer o pagamento. O local do pagamento, enfim, aqueles elementos que identificam a obrigação, né, e a sua natureza jurídica. E, por fim, né, o terceiro elemento é a exigibilidade. Exigibilidade é diretamente ligada com o aspecto temporal. Temporal. O que significa isso? Se a dívida está vencida ou se a dívida ainda não está vencida. É isso que você tem que averiguar. Se ela é exigível ou se ela ainda não é exigível. Então, grosso modo, aqui. Quando se fala em liquidez, é como se você fizesse uma pergunta: quanto deve? Quando se fala em certeza, é como se você indagasse o que deve, para quem deve, quem deve para quem deve e o que deve. Esse é o elemento de certeza. E o elemento exigibilidade, a partir de quando se deve. E estes elementos, meus caros, são imprescindíveis. Então não basta você ter o título, ele tem que ter essas três qualidades. Tem que ser líquido, certo e exigível. Faltando qualquer desses elementos, não é possível deflagrar uma execução. Não é possível propor uma ação de execução. A ação de execução será inadmitida. Até citei para vocês aqueles exemplos, né? Que tem um exemplo de falta de liquidez, né? Mas aquela ação lá de 6 milhões. Então, o cara deu uma bobeira danada, não estava liquidado, não era quantificável, e ele, mesmo assim, propôs uma ação de execução. Foi extinta. Estes elementos, meus caros, são considerados matérias de ordem pública. Isso significa que a presença do título, se é ou não é título, se esse título é líquido, certo ou exigível, estas questões podem ser analisadas pelo magistrado de ofício. Ofício. O que significa isso? Independentemente de provocação. Independentemente das partes levantarem a mão e acusarem. Se você for levar a ferro e fogo o sistema, seria até um dever do magistrado na admissibilidade da petição de execução averiguar se ele é encartado, né, na petição, se nós estamos diante de um documento com a qualidade de título executivo. E se existente isso, se ele ostenta também as características de ser líquido, certo e exigível. Então é dever do magistrado fazer isso. Não o fazendo, você pode provocar a qualquer tempo. Qualquer tempo. Tem até um mecanismo defensivo com este propósito, chamado de exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade. Não é hora da gente falar sobre isso, mas eu estou apenas pegando o gancho, contexto. Eu vou abrir um parêntese aqui, ok? Por quê? Porque este mecanismo defensivo, ele permite então que o executado chame a atenção do juiz para a observância desses pressupostos executivos, caso o magistrado não tenha feito. Imagine que foi proposta uma ação de execução sem que se respeitasse
a observância de qualquer desses requisitos. Então, o que o exequente pode fazer? Lembra que nós falamos que o exequente tem uma postura de fazer o controle da legalidade, o controle do bom desenvolvimento da execução. É o que ele assiste na execução. Então, esta é uma bela oportunidade que o executado, tem, né, de fazer controle da atividade executiva. Então, chamar a atenção do magistrado acerca da observância desses requisitos. Ok? Então, quando eu for falar sobre meios defensivos do executado, falarei sobre embargos de execução, que é o meio de defesa na execução por título extrajudicial. Olha aí outra importância do estudo desta disciplina, desta parte. Porque até o meio defensivo muda. Então, se o título for extrajudicial, nós falaremos sobre embargos de execução. Se o título for judicial, falaremos sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. E nós temos também essa outra, a chamada exceção de pré-executividade, que é uma prerrogativa, então, que o executado tem de chamar a atenção do magistrado acerca da observância dos pressupostos processuais executivos. E os pressupostos processuais executivos estão justamente retratados aí. Se há ou não há título. Se juntou o original, lembram? Eu falei outro dia. Tem que juntar o original, né? Que posso tirar quantos xerox se eu quiser, não é? Original, liquidez, certeza, exigibilidade. A jurisprudência do STJ evoluiu para admitir, por exemplo, também pagamento, alegar prescrição, compensação. Então, são matérias também passíveis de serem alegadas dentro da execução. Dentro da execução, tá? Sem que burle o sistema. Porque lembra que eu falei, na execução não há ampla defesa, há sim o contraditório. O dever de ouvir ambas as partes em todos os atos do processo. A exceção de pré-executividade seria uma exceção. Justamente porque você está trabalhando o sistema a seu favor. Se é matéria de ordem pública, você pode alegar isso a qualquer momento. Por simples petição, inclusive. Tá? Isso foi minha matéria do meu TCC. Meu TCC foi sobre isso. Exceção de pré-executividade na execução fiscal. Quando eu defendi, ainda era novidade. Hoje é assunto batido. Beleza? Entenderam até aqui? Vou continuar então. Vou compartilhar novamente os slides para a gente continuar. Então, conforme eu estava dizendo aí, então os títulos executivos devem ser líquidos, certos e exigíveis, certo? Então, pois bem, quais são os títulos então? Então, nós vamos fazer um estudo de duas categorias. A dos extrajudiciais primeiro, e depois eu falarei dos títulos judiciais. Perfeito? Então, os extrajudiciais estão previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil, né? Então, olha só, pus aí o rol, né? Só você ver o seu código 784, tá justamente todos estes aí, tá? Então, percebam que são 11, né? 11 títulos, 11 incisos, e mais o 12º que tem uma cláusula aberta falando de todos os demais títulos, né? Que a lei atribua força executiva. Então, nós temos em leis esparsas, legislação extravagante, nós temos também a previsão de títulos executivos, tá bom? Então vamos fazer alguma análise aqui sobre isso. Bom, primeiro, aqui, o primeiro inciso, né,
nós temos os chamados títulos de crédito. Títulos de crédito, que vocês vão estudar em direito empresarial. Até pus aqui um esquema para vocês. Então, os títulos de crédito são, né, aqui neste rol, né? Se você for estudar mesmo empresarial, você vai achar até mais. Né? Mas como o que me interessa aqui é o processo de execução. Então, esse primeiro inciso falou da letra de câmbio, da nota promissória, duplicata, debênture e cheque. A letra de câmbio ela é muito pouco utilizada. Me parece que ela está sendo mais utilizada agora a partir do momento do fortalecimento do sistema, aqueles sistemas do Bitcoin. Mas eu confesso que eu não domino este assunto. Então eu vou me furtar de entrar neste assunto, tá? Até porque a gente, fora essa questão nova, né, da Bitcoin, né, que eu não domino, a letra de câmbio ela era praticamente letra morta, só servia para cair em concurso, especialmente concurso de juiz. Bom, todos os demais acho que vocês já ouviram falar, né? O que é diferente aqui é a debenture, né? É um pouco diferente, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas vocês vão estudar com um professor de direito empresarial, né? A debenture, ela é um título de crédito emitido pela sociedade anônima. A sociedade anônima tem a prerrogativa de emitir a debenture para pagamento futuro, né? Então, é um título de crédito, então, com promessa de pagamento futuro. Então, e somente as anônimas, sociedades anônimas, que podem fazê-lo, tá bom? Nós temos outros títulos aqui que eu até arrolei para vocês, né? A cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, olha só, está no Decreto-Lei 167, né? Por exemplo, de crédito rural, eu já atuei em algumas execuções sobre isso. Por exemplo, promessa de entrega de saca de soja, de saca de milho, eles emitem esta famosa CPR, né? Cédula de crédito rural, também conhecida como CPR, e lá vai trabalhar safra, né? Para quando que é. Então, às vezes nem fala em data, fala em safra, né? Então, é bastante interessante. Então, é muito utilizado na agricultura, né? Com relação às plantações, ok? E, e também há uma possibilidade agora, né, da formação do chamado título de crédito eletrônico, pela via eletrônica. Então, também é uma outra prerrogativa, desde que obedecidas as normas de certificação, como, por exemplo, os token, né, que é a certificação eletrônica, então, e as normas de segurança, né, então é perfeitamente possível a emissão também de título de crédito eletrônico, tá? Mas não se preocupem, né, isso é matéria que vocês estudam em direito empresarial, e no contexto aqui, eu acredito que vocês vão estudar este semestre ainda, tá? E aí o professor de direito empresarial acaba explicando, né? Uma aula só sobre letra de câmbio, os requisitos, né? Um monte de requisitos, nota promissória, duplicata, né? Enfim, cheque. O cheque, só vou fazer um comentário aqui sobre o cheque, né? Que é interessante, aqui no que tange à execução, tá? O cheque, ele tem uma peculiaridade. Ele tem um prazo de emissão. Desculpe, um prazo para você ir lá descontar o cheque, né? Se o cheque é de mesma praça, por exemplo, eu emiti um cheque, minha conta é de Uberaba, eu emiti um cheque para o professor Paulo, né? Também a conta dele aqui de Uberaba. Então, eles são de mesma praça. Ele vai ter 30 dias para apresentar o cheque, para apresentação do cheque, se é de mesma praça. Se são de praças diferentes, né? Emitir, por exemplo, o professor Lucas, e o professor Lucas tem conta, por exemplo, em Uberlândia, né? O banco dele é de Uberlândia. Então, são praças diferentes.
praças diferentes. E aí o prazo para apresentação do cheque é de 60 dias. Então, sendo 30 ou 60, passado este prazo, vai fluir um prazo de 6 meses. E este prazo de 6 meses é o prazo da força executiva do cheque. Então, o cheque ele tem um prazo em que ele tem a força executiva de apenas 6 meses. Cuidado, é 6 meses a partir dos 30 dias, então é 30 mais 6 meses, ou 60 mais 6 meses, se forem praças diferentes. Ok? Então tomem cuidado com isso. Passou os 6 meses, não executaram o cheque não foi executado, aí ele vai ter que pegar aquele cheque e entrar com uma monitória ou entrar com uma ação de cobrança. O cheque perdeu a força executiva, ele não é mais título executivo. Então ele tem essa peculiaridade. Então, por isso que eu queria fazer esse comentário aqui com vocês, tá bom? 30 ou 60 mais 6 meses, que é o prazo da executividade do cheque. Cuidado, hein? Às vezes você passa aquele monte de cheque lá 10 vezes, 12 vezes, né? Dependendo da data que você colocar ali, meu amigo, vai estar prescrito. O nono cheque lá, o 10º cheque já vai estar prescrito, no sentido de força executiva, né? Então, você tem que tomar cuidado com esse detalhe, certo? Então, é bem interessante. Por isso que eu falo que todo mundo tinha que fazer direito para saber desses detalhes, né? Pois bem, meus caros. Então, vamos para o próximo título. Deixa eu compartilhar novamente o ecrã. Bom, aqui é o seguinte. Eu não tenho um slide sobre o inciso segundo. Então, vamos aqui falar sobre isso. Bom, a segunda hipótese fala a escritura pública, né, ou outro documento público assinado pelo devedor. Né? Então, essa hipótese, né, da escritura pública ou qualquer documento significa o seguinte: é quando você vai, por exemplo, perante um tabelião, né, e o tabelião, por exemplo, faz lá uma escritura de confissão de dívida, por exemplo. Né? O tabelião, ele tem fé pública. Ele tem fé pública. Então, e o documento ali por ele exarado é um documento público. Então, essa seria uma hipótese. Até é interessante você fazer perante um tabelião, né, um tabelionato de notas, porque por causa justamente da fé pública. Né? A discutibilidade daquele conteúdo vai ficar muito difícil por parte do devedor. Você vai dificultar demais, né, a vida do devedor. Tem um outro exemplo interessante da jurisprudência do STJ, que é no caso do ordenador de despesa, né, no âmbito das repartições públicas, né, em determinado órgão. Então, e o documento ali emitido, né, vai ser considerado também um título extrajudicial com base neste inciso aqui, ok? Então, há precedentes do STJ neste sentido. Bom, então qualquer documento público, qualquer escritura pública, né, que tenha ali ostentado a assinatura do devedor, vai ser considerado título executivo. Esta outra hipótese do inciso terceiro é uma das que mais ocorre, é uma das mais comuns aqui que nós temos. O documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. O que é isso? É o contrato. Contrato. Se tiver duas testemunhas ali, né, e obviamente quem é o responsável pelo adimplemento obrigacional, né, o devedor, então esse documento assinado por duas testemunhas é título. É título. E é curioso, né, que nós temos uns precedentes do STJ muito curiosos, falando o seguinte: olha, a presença das duas testemunhas não precisa ser ao tempo do fato, ao tempo da assinatura do contrato.
né? Então, e faltando então a testemunha, olha que curioso, ou eventual incapacidade da testemunha, isso não invalida o contrato, não invalida, né? Mas se a testemunha foi incapaz, né, ou faltando alguma das testemunhas, tem precedente do STJ falando que ele perderia a eficácia executiva. Mas isso foi falado por uma turma, porque nós temos outra turma que fala que é possível assinar a destempo, a assinatura da testemunha sendo um outro momento. Então, na minha perspectiva, parece que é uma contradição em que, de um precedente que fala que a falta é, da testemunha retira a eficácia executiva e o outro precedente falando é, que não precisa a testemunha estar presente na formação do ato, né? Eu vou, eu vou copiar aqui o precedente para vocês lerem, para ficar melhor. Trouxe aqui uns julgados do STJ. Só um minutinho. Só um minuto, como diz o meu tio. Minuto, ele fala. Entendi. Pessoal, acho que é melhor ficar de branco. Será que branco fica bom? Não. Deixar de preto. Vou tirar esse fundo escuro aqui, pelo amor de Deus. Estão vendo, meus caros? Olha aí os precedentes que eu trouxe. Ó, que eu estava comentando, que eu acho o seguinte. Este precedente aqui, ó, de 17, é recente. 2017 é recente. Então lá, a falta de alguma das testemunhas ou a sua incapacidade não invalida o contrato ou o documento, mas retira, nega, né, a eficácia de título executivo do título. Tudo bem? Quarta turma, certo? Pois bem, agora vamos aqui, nesse outro aqui, ó. Nesse outro. As duas testemunhas que devem assinar o documento particular para que tenha força executiva não precisam estar presentes no ato de formação do documento. Opa! Podendo assiná-lo posteriormente. Rapaz, né? Me parece contraditório esse julgado, né? Então, como este aqui é mais antigo, 2005, me parece então que houve uma superação do precedente por esse outro aqui, que é de 2017, né? Então, isso aqui está sob a égide do código desse código e eles são incompatíveis, né? Então, eu achei bem estranho, né? Se você tem aí precedentes que são contraditórios. E outro ponto aqui interessante, ó, é fundamental, o mesmo ministro aqui, o Scartesini, que já até aposentou, é fundamental para a validade do título, contanto que nenhuma das testemunhas tem interesse no negócio, cimentado no documento, havendo, né, a redação também é horrível aqui, que se a testemunha tiver interesse no negócio instrumentalizado naquele contrato, o título é nulo. Né? Olha que curioso esse precedente. Então, eu vou trazer, né, nas aulas sempre precedentes do STJ para você ver que nem sempre o STJ vai ser coerente, meus caros. Nem sempre. Eu tenho sérias restrições quanto ao STJ. Só que você já vê, né, essa disparidade entre este precedente e este. Né? Me parece que eles são contraditórios. Se a testemunha foi incapaz ou a falta de alguma testemunha, isso tira ou não tira a eficácia do título? Né? Você tem um presidente que fala que sim, o outro que fala que não. Meu Deus, é incrível. Pois bem, meus caros. A outra hipótese aqui, essa eu tenho até um esquema para isso. Instrumento de transação. Estão me acompanhando? Beleza? Nem perguntei, né? Estou falando igual, falando sozinho. Não perguntei se está tudo bem. Posso continuar? Vou continuar. Agora vocês levantam a mão aí, me chamam, manda. Beleza, valeu. Então, o próximo caso aqui,
Próximo caso. Meu Deus. Verde. Vai ficar lindo. Bom, instrumento de transação referendado pelo MP, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública. A advocacia pública seria qualquer procurador do Estado, procurador do município, membro da Advocacia Geral da União, né? Ou advogado dos transatores, né? Então isso também tem eficácia executiva. Então, é aqueles acordos feitos extrajudicialmente, né, ou seja, fora do ambiente judiciário, ok? Então, eu até tenho aqui, ó, um esqueminha sobre isso, né? Então, qualquer instrumento de transação, né? Ou seja, qualquer acordo feito fora do ambiente judiciário, desde que assinado, né, tendo assinatura do Ministério Público, é título executivo. Defensoria Pública é título executivo. Qualquer órgão da advocacia pública também, né? Ou dos advogados, dos próprios, daqueles que estão ali na contenda, né, no litígio. Então, também, né? Mas desde que os advogados também, na sua procuração, tenham o chamado poder para transacionar, poder para celebrar acordo, ok? E também perante conciliação e mediação, né? E se essa Câmara de Conciliação ou de Mediação só tiver um credenciamento no tribunal. Aqui na universidade, a universidade ela é credenciada, né? A Unipac ela é credenciada junto ao tribunal, o Tribunal de Justiça de Minas. Eu não sei como é que está no TRF, eu sei que o Marcelo estava vendo isso com o Luiz Fernando, de credenciar junto ao Tribunal Regional Federal, aqui da primeira região, também, para permitir fazer as conciliações no âmbito da universidade, perante o núcleo de prática jurídica. O Tribunal de Justiça, eu tenho certeza, porque eu e o Luiz Fernando fomos os que assinaram esse convênio, na época eu era coordenador de curso, então nós assinamos o convênio. Então eu lembro disso. Agora, do TRF não tinha saído ainda, eu tinha deixado a coordenação e não tinha sido ainda sacramentado. Mas por que isso é importante? Porque, havendo esse credenciamento das universidades junto ao tribunal, o tribunal correlato, claro, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, é possível, então, que sejam feitas mediações ou conciliações dentro da universidade, no núcleo de prática jurídica. E o núcleo de prática jurídica aqui, né, da faculdade, dispõe disso, tá? Então, é bem interessante essa possibilidade das tratativas negociais extrajudiciais, também com essa abertura nas universidades, ok? Então, é bem interessante, e isso, tendo a assinatura do mediador ou do conciliador devidamente credenciado, aquele acordo ali feito na universidade, por exemplo, vai ter a natureza de título extrajudicial. Então, se alguém não cumprir, né, é possível que você já entre direto com uma ação de execução. Essa é a grande vantagem. E por que nós estamos falando tanto disso aqui? Porque quando se fala em ação de execução, o devedor ele é citado para pagar, ele não é citado para se defender. Então você ganha aí um tempo bastante considerável, né? Bastante relevante, né? Então você não precisa passar pelo processo de conhecimento. Ok, meus caros? Próximo tópico. É bem simples, não tem muita dificuldade, não. Agora mesmo eu vou dar uma complicada. Bom, vocês estudam em direitos reais, também conhecido como direito das coisas, os chamados direitos reais de garantia, né? E os chamados direitos reais de garantia, né, eles são obviamente instrumentalizados por contratos, e ali nós temos as modalidades. Né? Nós temos hipoteca, penhor, anticrese, né? Ficou aqui redundante direito real de garantia, mas a gente não pode exigir muito, né, do legislador. Vamos ver como é que está lá no código. Olha aqui, inciso 5º, ó.
O inciso quinto fala: contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Talvez aqui o que seja um pouco diferente, né, para vocês seria a anticrese, né? A anticrese, ela pega como garantia os frutos do imóvel, os frutos daquele bem, né? O penhor é para bens móveis, né? Como a gente vê muito no penhor da Caixa, né? Inerente às joias, né? E hipoteca para bens imóveis. Então, falou em direito real de garantia, né? E essas aí são espécies, né? Hipoteca, penhor, anticrese são espécies de direito real de garantia. O inadimplemento obrigacional vai ensejar uma ação de execução. E o próprio bem dado em garantia que vai responder por aquela execução, ok? Então, nós temos estas perspectivas aqui para vocês mentalizarem. Mas não se preocupem, se você ainda não viu, vocês vão estudar isso em direitos reais, né? Ou direito das coisas, tá bom? Se tiver interesse, eu tenho uma apostila sobre este tema. Depois vocês me mandem um WhatsApp aí me solicitando, eu mando para vocês, tá bom? É porque não temos tempo para explicar tudo isso. Bom, o outro que eu acho muito interessante, outra hipótese que é título executivo, né, é a do contrato de seguro de vida. De seguro de vida. Então, quando a gente fala em contrato de seguro, né, é bastante interessante também, então, essa perspectiva. Mando sim. Porque você não precisa ter o contrato em si, né? A prova do contrato se dá com a exibição da apólice, ou até mesmo, olha só, bastante simples, um bilhete do seguro. Então, e qualquer documento que você comprove, né, que nós temos que foi feito o pagamento, né, foi feita a contratação, né? Por exemplo, é muito comum você ver contratos de seguro, né, em que ele só manda lá um boleto, só manda um boleto, né, e com uma explicaçãozinha em cima do boleto. Eu mesmo acabei de assinar um contrato da minha casa aqui, né, um contrato de seguro residencial, que era só um boleto que eles mandaram, que se eu pagasse estava contratado. Não pagou, ok, obrigado, boa noite, né? Então, o STJ, eu trouxe esse precedente aí para vocês, justamente para que você mentalize que o STJ admite que qualquer documento que comprove, né, a existência, né, desse contrato, ele basta. E perceba, não precisa de ter as duas testemunhas. Contrato seguro não precisa de das duas testemunhas. Seguro de vida, ok? Seguro de vida. Agora, olha que curioso, esse outro ponto aqui que eu pus aqui para vocês, ó. De seguro contra acidentes pessoais, né, e demais eventos. Acidentes pessoais e demais eventos. Então, nesta hipótese aqui, aí sim você tem que obedecer o 784, inciso 2º, né, o inciso 3º, que fala lá da exigência, da exigibilidade de termos duas testemunhas para tanto, ok? Para que esse contrato seja um contrato com a eficácia executiva. Então, percebam, você tem que fazer uma diferenciação, entre o contrato de seguro normal, né? E o contrato de seguro de vida. Esta hipótese que nós estamos falando é sobre seguro de vida. O contrato de seguro de vida é título executivo e não precisa de qualquer outro elemento, como testemunhas. Agora, não, é outro tipo de contrato de seguro, mas que não é o de vida. É contrato de seguro do carro, da casa, não sei o quê. Ok. Aí sim você precisa ostentar as outras características, tá? Por exemplo, duas testemunhas, para que seja título executivo. Então, é esse panorama que você precisa mentalizar, ok? Bom, deixa eu compartilhar novamente, para não ficar só... Porque esse sistema aqui do Blackboard, né, ele deixa só o slide, né, não mostra a cara, né? Para quem está vendo a aula, quem for ver a aula gravada, tem
Porém, né, depois não vê o que eu tô falando. Pois bem, meus caros. Foro e Laudêmio. Que beleza. Bom, Foro Laudêmio. Vamos fazer alguns breves comentários sobre o que vem a ser isso, né? O que você tem que pensar aqui, mentalizar, é o seguinte, né? Nós tínhamos antigamente um contrato, né? Um contrato que já foi extinto, que chamava, né? Contrato de enfiteuse. Enfiteuse. Só um minutinho. Minha mãe chegou e trouxe um monte de cachorro. Bom, é o seguinte. Nós tínhamos esse contrato de enfiteuse e que na enfiteuse nós tínhamos dois institutos muito interessantes, que é o foro e o laudêmio. Foro é um valor pago anualmente ao titular da enfiteuse. Então, aquele escândalo que teve naquele desembargador, né? Parece que lá em Santos, depois eu estava vendo que em Santos, muitos lugares ali, muitos apartamentos ali na orla, né, de Santos são enfiteuses. Então, o cara que acha que é proprietário daquele bem, né, bem na verdade, se tiver construída numa enfiteuse, que é registrada, né, na matrícula do imóvel, ele tem que pagar, né, anualmente um foro. Um foro. E para cada vez que ele for vender o bem, né, que ele for alienar o bem, ele precisa pagar ao titular da enfiteuse um laudêmio. Laudêmio. Então, o laudêmio é um valor pago, como se fosse uma comissão, né? Hoje, em valores, em nomenclatura atual, é como se fosse uma comissão, em que você paga para o titular da enfiteuse, que era o antigo proprietário. Aí ele constituiu uma enfiteuse naquela propriedade, e para vendas futuras, sempre que aquele imóvel fosse ser vendido, como ele construiu uma enfiteuse, é, o, o, aquele, né, então proprietário que fosse revender, né, o imóvel teria que pagar a quem construiu a enfiteuse, teria que pagar esse percentual, né, que é o laudêmio. E anualmente pagar o foro. Né? Então, percebam, dizem que a Igreja Católica tem muitos imóveis é, com esta característica de enfiteuse construída no imóvel, e aí o proprietário, quando você adquire uma propriedade que tem gravada ali uma enfiteuse, então você tem que pagar o foro e o laudêmio. Tá? O foro é anual, e hoje é valor irrisório, né, porque estava na moeda à época, não se previu a atualização, mas o laudêmio não. O laudêmio é um percentual. Pois bem, até pus aqui uns conceitos. Ó. Foro é o fruto do domínio que o enfiteuta tem que pagar periodicamente ao senhorio. O senhorio é quem constituiu o enfiteus naquele imóvel. E laudêmio é uma prestação que se deve ao enfiteuta pela alienação do direito de enfiteus nas hipóteses em que o senhorio poderia preferir ao adquirente. Então, estes contratos, desculpem, esses valores, se não pagos, poderão ser cobrados pelo senhorio, né, que foi quem foi que constituiu a enfiteuse, é chamado de senhorio, então ele vai poder cobrar isso pela via da ação de execução, cobrar por meio de uma ação de execução. Então, olha que interessante. O Código de 2002, o Código Civil que você estuda é o Código de 2002. 2002. Então, este código, ele proibiu a formação de novas enfiteuses. Estão proibidas. Se você quiser estudar enfiteuse, não são todos os. Não é qualquer livro de direitos reais que vai falar sobre isso. Pelo que eu me lembro, só a Maria Helena Diniz que fala sobre a enfiteuse. Então é muito difícil você encontrar esses comentaristas que escrevem sobre direito civil que vão falar sobre a enfiteuse.
Então, a maioria dos livros, se você quiser estudar enfiteus, você tem que ler o Código de 1916, e os livros que estavam sobre a égide desse código, que os livros que foram escritos sob a égide do Código de 16. Então, se tiver uma coleção lá antiga, né, do código anterior, vai lá no livro de direitos reais e você vai achar o estudo do regime jurídico da enfiteuse, tá? E o que você precisa saber aqui, neste contexto, é que o foro, que é anual, e o laudêmio, que é no caso da alienação do bem, então eles geram valores. E se não pagos, vai permitir ao senhorio, que é quem constituiu a enfiteuse, vai permitir a ele executar. Executar. Ok? Pegaram aí, moçada? Tudo bem? Vou continuar. Então. Outra hipótese. Ah, essa aqui é muito legal. Né? Contrato de aluguel. Contrato de aluguel e de encargos e acessórios. Olha que interessante isso. O contrato de aluguel, então, é título. Primeiro ponto. Tá? Também não precisa de duas testemunhas. Não precisa. Só precisa ter a assinatura do locador e locatário. Só. Né? E aí que está o pulo do gato. Essa segunda parte aí do slide que eu pus para vocês. Se você colocar no contrato de aluguel que o locatário é o responsável também pelo pagamento das despesas de água, de luz ou energia elétrica, né? Tributos, por exemplo, IPVA, ou PVA não, perdão, IPTU, né? O IPTU. Também o condomínio. Condomínio. Então, se você colocar no contrato, é perfeitamente possível, então, que se ele não pagar, você entra com a ação de execução, não apenas do valor do aluguel, que eventualmente tenha sido ficado em aberto, não apenas do aluguel, mas também de todos esses encargos, todos esses encargos. Então, por que isso é importante? Porque não é raro você encontrar situações em que o cara deixou ali duas contas da CEMIG em aberta, né? Conta de energia elétrica, ou não pagou a última de água, né? Enfim, você sendo o proprietário, você vai ter que pagar esses valores, senão eles vão lá e cortam, né? A prestação de serviço público, ela pressupõe remuneração, então, e o próprio sistema da lei de serviços públicos prevê o corte, né? Em caso se essa contraprestação não for paga, então, você como proprietário, você vai ter que pagar. Mas você colocando essa cláusula aí de que o devedor, o locatário, melhor dizendo, também é responsável por os encargos, então você poderá, na ação de execução, também cobrar os encargos. Isso tem uma utilidade prática grande, grande, tá? Então, é muito importante isso. Então, você só faz uma planilha de cálculo lá, falando, olha, o principal era isso, o valor do aluguel, ele deixou de pagar, o valor deixado ali, junta ali os comprovantes, né? E entra com a execução. Entra com a execução. Né? Faz uma planilha atualizada e manda ver. Manda ver. Mas compare aí, verifica no contrato, se você for o locatário, verifica se está constando essa responsabilidade. Se não estiver constando, né, é possível, então, que ele discuta a necessidade de pagar, ok? Vai dar margem, né? Então você não vai poder cobrar. Bem interessante isso, né? Outra hipótese, certidão da dívida ativa. Certidão da dívida ativa. A certidão da dívida ativa é o título executivo da Fazenda Pública. Da Fazenda Pública. Então, e ela é formada unilateralmente pela Fazenda Pública. Né? Claro, tem que obedecido vários requisitos, né? Eu até pus aí para vocês. O CTN, no artigo 202, o 204. Tem a lei própria, né? Que é a lei 6.830, né? Vamos até estudar. Vai ter uma aula só sobre execução fiscal. Nós voltaremos a falar sobre isso. Eu até pus um outro esquema aqui só para você entender. Ó, esse esquema aqui ajuda você a entender muita coisa. Olha só. Eu pus aqui, ó, HI, hipótese de incidência. Né? A hipótese de incidência tributária é a previsão de um verbo e de mais um complemento,
no prisma legislativo. O que significa isso? O direito tributário é muito parecido com o direito penal. Eles trabalham com esse verbo e complemento. Por exemplo, auferir, renda. Auferir, verbo, renda, complemento. Lá no direito penal é matar, verbo, alguém, complemento. Né? Subtrair, verbo, coisa alheia móvel, né? Que é do furto. Então, o direito tributário também trabalha com essa lógica. Então, circular, mercadoria, né? Que é do ICMS. Prestar serviço. Então, é sempre um verbo e um complemento. Então, isso é o que a gente chama de hipótese de incidência tributária, certo? A hipótese de incidência tributária, ou HI. Se, de fato, o sujeito, né, o cidadão, pratica aquele verbo e aquele complemento, nós vamos ter o chamado fato gerador. Então, ele auferiu renda. Então, preencheu o núcleo do tipo, né, da hipótese de incidência tributária, então ele praticou o fato gerador. Praticando o fato gerador, então nós vamos ter o nascimento da obrigação tributária. Obrigação tributária. Ok? Só que essa obrigação tributária, ela vai precisar de um ato administrativo chamado de lançamento tributário, o lançamento, que vai ter a função, eu estou trabalhando aqui com concepção de constituição do crédito. Mas você vai encontrar doutrinadores, tem uma briga homérica lá em direito tributário, se constitui ou se declara, eu não vou entrar nessa briga. Tá? Depois vocês perguntem para o professor de tributário. Então, o lançamento é um ato administrativo, né, vinculado, né, praticado pela autoridade fazendária, em que ela vai constituir, então, o crédito tributário, que é o próximo elemento. E essa constituição do crédito tributário, ela tem relevância justamente porque ela vai trazer todos os elementos obrigacionais. Todos os elementos obrigacionais. Quem deve, o que deve, a partir de quando deve, né? Então, sujeito ativo, sujeito passivo, o aspecto temporal, o aspecto material, que não é tributário, é só dinheiro, é só obrigação pecuniária. Né? Então, todos os elementos obrigacionais vão constar aqui no chamado lançamento tributário. Ok? Então, e aí nós vamos ter o nascimento do crédito tributário. Do crédito tributário. E aí o devedor ele é notificado, né, por exemplo, para fazer o pagamento. Se não pagar, o débito vai ser incluído em dívida ativa. Dívida ativa. Sendo incluído em dívida ativa, né, o próximo passo é emissão da CDA, a certidão da dívida ativa. E esta certidão, esta aqui, a certidão da dívida ativa, é o título executivo. Isso aqui sim é o título executivo. A certidão da dívida ativa. Então eu fiz esse esquema aqui para vocês mentalizarem a chamada linha do tempo. O professor Eduardo Sabag, que é um dos maiores tributaristas do Brasil, ele chama isso aqui de linha do tempo. Linha do tempo da formação do crédito tributário. Ok? Então, a CDA, aí o próximo passo aqui, né? Depois que formou a certidão da dívida ativa, qual é o próximo passo? Se coubesse aqui, né, no esquema, execução fiscal. Ok? Então, eu vou voltar nesse esquema quando a gente for falar sobre execução fiscal. Então, saiba aqui, voltando ao outro esquema, a certidão da dívida ativa é título executivo extrajudicial. Olha lá no nosso... Não, porque não. O 784, ó, estou aqui, ó. Certidão da dívida ativa, né, da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Certo? Beleza. Próximo título. Bom, o próximo título, pois aqui, é o do contribuições do condomínio edilício, né? Então, aquelas despesas, olha que interessante, aquelas despesas aprovadas em convenção do condomínio, né, ou em assembleia geral, então aquelas despesas ali aprovadas, meus caros, vai ser título executivo. Então, se não pago, né, vai poder ensejar numa ação de execução, tá? Então, e é curioso aqui que o sistema fala que isso vai ser oponível a quem quer que seja, tanto ao proprietário, ao locatário, ou alguém que esteja ali incomodato, né, título gratuito, então, ou qualquer outro tipo de posse ali daquele bem. Então, olha que é curioso isso, né?
a questão da responsabilização, né? Quem que vai ser o responsável pelo pagamento desses valores? Então, nós temos a previsão, né, de qualquer um deles, tanto proprietário, locatário ou comodatário, tá? Então, cuidado. Despesa condominial, né, que tenha sido aprovada na convenção do condomínio ou na Assembleia Geral, então é título executivo. É outro formado unilateralmente, né? Então, por meio dessas assembleias, né, ou convenções de condomínio. Então, olha a importância, meus caros, de vocês comparecerem nas convenções de condomínio, nas assembleias de condomínio, porque se eles aprovarem alguma despesa extraordinária ali e você não é, e você faz parte ali daquele condomínio, então você vai poder sofrer uma ação de execução, ok? Lívia, você me chamou? Pode perguntar. Ô, Murilo, mas nesse caso aí, teria que estar no contrato de locação a responsabilidade do condomínio para quem, no caso, está alugando, ou Perfeito. independente? Como isso aqui decorre de lei, né? Há um benefício de ordem de você exigir primeiro do proprietário. Mas imagine que o proprietário não tenha condições econômicas ou não tenha patrimônio. Então aí por isso que fala que qualquer um que esteja na posse do bem seria o responsável. Então aí você iria, por exemplo, fácil locatário ou fácil comodatário. Então quem figura de fato como sendo um, o executado nesse tipo de obrigação tem que ser o proprietário, né? Você pode alegar ali um benefício de ordem, né? Então, só se o proprietário não puder, não tiver condições de arcar e ele locou aquele bem, né, para outra pessoa, aí você exigiria do locatário, tá? Mas esse tipo de Independente que obrigações esteja, independentemente independente de que esteja no contrato. contrato, que Isso. É, no caso, o condomínio é porque decorre da lei. responsabilidade do locatário. Entendi. Isso, porque decorre da lei, tá? Uhum. Então, você tem a posição aqui do Marinoni, né, que é bem interessante. O Marinoni é um dos maiores processualistas, né, do Brasil, tem um código comentado com o Arenhart e o Mitidiero. Ele fala que, olha, o título é punível contra quem ocupa o imóvel, né? Mas, pela análise sistemática, né, como que o sistema funciona, você teria que cobrar do proprietário. Aproveitando a sua pergunta, né, então, seria de bom tom, né, que vocês colocassem nos contratos de locação, se você obviamente for proprietário, né, que qualquer obrigação condominial aprovada em convenção ou em assembleia vai ser a responsabilidade do locatário. Você colocando isso no contrato, você vai poder depois exigir dele, caso você tenha pago, tá? Não colocando, o locatário vai poder falar o seguinte: mas peraí, né? O responsável é o proprietário, ele que é o dono. Então, é benefício de ordem aqui. Então, só se o proprietário não tiver condições de arcar com esses valores, aí que nós vamos falar da responsabilidade dos demais, né, de quem esteja ocupando o imóvel, no linguajar aqui do Marinô. Mas é bem interessante esse tipo de discussão. Boa pergunta. Tranquilo, meus caros? Me acompanharam aí? Beleza? Vou continuar, tá bom? A outra hipótese. Essa aqui é muito interessante, né? Então, lá fala, vamos ver aqui o que diz o código, o inciso próprio aqui, ó. Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa aos valores e emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Olha só, meus caros, é uma questão que é muito interessante. Eu sinceramente, eu não entendo muito o porquê da existência desse dispositivo. E eu vou te explicar por quê. Comece a reparar, quando você for nos cartórios de registro, né, ou tabelionato, comece a reparar o seguinte:
se você vai lá fazer uma autenticação, reconhecimento de firma, se você não pagar, eles não te entregam o documento autenticado. Eles não te entregam o documento reconhecido firma. Então, primeiro você paga, depois você recebe. Então, é praticamente impossível você dar um calote num cartório desse, né? Porque primeiro você paga, depois você recebe. Alguns cartórios fazem, né, por volume, né, ou por quantidade. Eu já vi isso acontecer. Aqui mesmo em Uberaba, eu já vi casos, né, dependendo, tem escritório de advocacia, por exemplo, tem um volume muito grande de autenticações ou de reconhecimento de firma e tal. Garagens também, já ouvi dizer, né, que vende carro, de concessionárias e tal, e precisa ter um volume tão grande de compra e venda, né, de carros, e precisam, né, da autenticação, né, da firma autenticada das cópias também autenticadas. Então eles às vezes fazem por mês ou por quantidade. A cada 100 aí dá um valor, dá tanto, é o valor de tabela. Então, só neste caso que eu viria utilidade nisso aqui, né? Então imagina lá, eu fiz lá um acordo com o cartório X, tabelionato X, né? Não vamos citar nomes, e lá eu combinei com ele 100 por mês, né? Por causa do volume de serviço. Aí vence o mês, eu não paguei ele. O que ele vai poder fazer? Ele vai emitir um documento falando o seguinte: olha, o escritório de advocacia tal está devendo, né, tantos reconhecimentos de firma, ou tantas autenticações, que perfazem o valor de tanto, né, e lavra aquele documento. Então aí, isso seria, né, o título executivo extrajudicial. Então ele vai expedir uma certidão, né, certidão falando o seguinte: olha, o escritório de advocacia tal, né, nós prestamos serviço para ele de tantas autenticações, ou tantos reconhecimentos de firma, né, tantos xerox, né, cópias, e está devendo, está em aberto o valor de tanto. Se não pagar, ele vai lá e entra com a ação de execução. Né? Só nessa hipótese que eu vejo utilidade para esse dispositivo. Fora isso, né, você vai lá eventualmente, uma vez ou outra, né, eu vendi o carro, eu vou lá fazer o reconhecimento da firma, né, do CRLV, é uma vez ou outra. Então, pagou, eles te dão. Não pagou, enfim, você não recebe, né, o documento. Então, reconhecido firma ou autenticado. Então, meus caros, nesse sentido, essa norma foi incluída aí como uma garantia para o tabelião, mas que na prática mesmo, isso vai ser muito pouco utilizado. Muito pouco utilizado. Até porque ele vai fazer uma graça dessa de permitir por volume, né, por mês, por exemplo, a cada 100, né, ou a cada 2 meses, a cada um mês, você vai lá e paga. Isso vai permitir isso para instituições, não, entidades que sejam confiáveis. Né? Então, não vai ser para qualquer um que ele vai chegar e fazer isso. Então, vai ser, por exemplo, aquela concessionária grande, que tem um volume grande, que ele conhece o proprietário. Né? Então, ele não vai fazer isso para qualquer um. Então, a margem dele tomar um calote aqui, um cartório tomar um calote, é quase zero. É impossível. É muito difícil. Então, por isso que eu falo que esse dispositivo é praticamente letra morta. Ok? Pois não? Ô, Murilo, mas isso seria independente da existência de um contrato? Porque qual que seria o documento que provaria, no caso, essa dívida da pessoa junto ao cartório? Sim, o ideal seria que ele instrumentalizasse isso por contrato, né? Mas eu já vi eles fazendo caderninho, o cara só dá uma assinatura lá, uma rubrica, aí quem assina é o estagiário. Eu já E trabalhei teria em escritório. do mesmo jeito. Até porque o tabelião ele tem fé pública, né? Então, Uhum. se ele falar que aconteceu tal fato, o ônus da prova é seu, para você que falar que não foi, entendeu? Uhum. Entendi. Então, é claro que ele vai tomar as cautelas, né? Então, pelo menos pegar a assinatura, falar, ó, veio aqui o estagiário, veio aqui o secretário, a secretária, né? E fez 5 autenticações, 2 reconhecimentos de firma. Então, pelo menos que ele faça um controle ali, assina uma ficha aqui, que aí seria lá um indício de prova, né? Só para ele instrumentalizar. Mas a certidão, por si só, basta a certidão, né? E ele tem fé pública, né? Então, você que prove que focinho de porco não é tomada. Tá certo. Obrigada.
Obrigado a você. Caros, pelo adiantar da hora, eu vou deixar então para a gente continuar a análise, né, das demais hipóteses, dos demais títulos, na próxima aula, ok? Então, eu vou falar de algumas hipóteses previstas em lei, porque as que estão no Código de Processo nós já comentamos, do 784 comentamos todas, o próximo inciso é o que fala nas demais hipóteses previstas em lei, então aí nós vamos, eu vou deixar então para a gente analisar então na nossa próxima aula. Tudo bem? E os títulos judiciais também. Tudo bem?